Deus vai te surpreender com uma boa notícia, ou com uma notícia boa. Na verdade, Deus vai te surpreender com uma grande notícia até o final do ano. Escute, tome posse dessa palavra, você que vai estar assistindo agora a pregação e você que vai assistir amanhã ou de madrugada na internet. Por quê? Toda proclamação, ela é firmada e é honrada. É por isso que nós colocamos os banners do ano, ano do perdão. O ano que vem vai ser o ano do compromisso. Então há uma proclamação, e quando nós proclamamos algo, nós vivemos dessa proclamação. Há uma reverberação no reino do Espírito. Quando você visualiza algo, aquilo ali passa a ser uma verdade na sua vida. Então o tema dessa palavra vai ser respaldada pelo que Deus vai fazer na sua vida, amém? E você vai ser surpreendido. Uma ovelha falou assim: apóstolo, Deus abriu a porta de trabalho e já vou começar a trabalhar em dia 2 de janeiro. Deus vai fazer coisas maiores ainda. Mas sabe o que eu fico feliz? Que tem que contar os milagres sim, por mais que pareça simples. Se você não contar as bênçãos simples, você nunca vai contar as compras maiores, tá? Vamos ler primeiro o texto de Mateus, capítulo 1, Evangelho de Mateus 1:18, que fala sobre o nascimento de Jesus. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é marido da Andréia. Brincadeira. Deus é conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-se-lhe por nome de Jesus. Agora vamos lá rapidamente em Lucas. Eu quero ler duas versões diferentes. Eu quero ler uma versão de um homem que contemplou a história do próprio Salvador. Eu quero ler a versão de um homem que não conheceu Jesus Cristo e ouviu a história da própria Maria, que era historiador e médico, Lucas. E aí você vai ver a versão diferente da mesma história e você vai ver dois lados que simbolizam a mesma verdade. Diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de Augusto, Lucas 1:18. Perdão novamente. Lucas 2:8. Que diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Diga, novas de grande alegria, que será para todo o povo. Diga, todo o povo. Deus escolhe um casal para uma tarefa que vai trazer salvação para todo o povo. A questão é que quando Jesus está para ser concebido,
o entendimento que a sociedade tem, que é um problema exclusivo somente deles, somente daquele casal. Não tomaram partido. Entenda que a promessa era para José, não era para Maria. Sabia? Jesus era da descendência de Judá. Do leão, ele é leão da tribo de Judá. E Maria não era da tribo de Judá. Maria era da tribo de Levi. A promessa de Jesus nascer era da descendência de José, e não de Maria, e sim de José. Isso desbarata qualquer argumento de que Maria foi exclusiva. Jesus nasceu na família de José e Maria. Agora olha só que tremendo. A Bíblia diz que um homem que era justo, José era justo, e era descendente de Davi. Ou seja, como que pode Jesus nascer na descendência de José e não tinha nenhuma ligação de sangue com José? Diga, a promessa é maior do que a biologia. É uma promessa espiritual. Ele vai entrar e vai nascer debaixo da tua cobertura. Você vai orientar ele no tempo da infância, você vai guiar. Agora olha só, embora a promessa era de José, só se cumpriu porque ele estava aliançado com uma mulher agraciada. Diga, agraciada. Meu irmão, Jesus não nasce numa casa onde um marido não é comprometido com a visão e não tem uma esposa agraciada. Você pode ter grandes promessas como José. Você pode ter grandes promessas de Jesus nascer na sua família. Deus disse para mim que eu vou ser pastor. Deus me avisou desde que eu era pequenininho que eu seria pastor, que eu iria às nações. Tu é casado com uma mulher agraciada? Então tu não vai gerar o seu milagre. Quando você é aliançado e comprometido com uma pessoa temente a Deus, mesmo que você tenha promessa, às vezes o diabo vai querer colocar incredulidade no teu coração para tu abandonar a promessa. A Bíblia diz que José, com medo de infamar ela, porque ele era um homem justo, já estava decidido a abandoná-la secretamente, para que ninguém viesse a infamar. Até que um anjo apareceu de madrugada e disse, José, filho de Davi. Não falou o nome do pai dele físico, mas chamou o filho da promessa, José, filho de Davi, ou seja, descendente de Davi. Essa criança que está no ventre é a promessa que você está guardando. É a promessa, ele é o salvador do povo. Coloque o nome dele de Jesus, Yeshua, porque ele salvará o teu povo, José. Agora olha só que tremendo. Lucas, quando ele vai contando a história, Lucas ele senta. Lucas era um historiador. A Bíblia diz, o livro de Lucas, ele começa assim, excelentíssimo Teófilo, essas coisas eu te conto para que tu creia. Ele é financiado a ir a Jerusalém para poder fazer um levantamento histórico. Lucas não conheceu Jesus, Lucas era grego, Lucas não era judeu. É o único escritor bíblico que não é judeu, ele era grego. Alguns acreditam que Lucas se converteu quando, numas missões de Paulo, porque Paulo de vez em quando apanhava, né? E que se você apanha, tu precisa de um médico. Então o médico estava lá cuidando das costas dele quando ele tomou uma lapada nas costas, ou quando ele tomou pedrada. E aí provavelmente Paulo, que não aguentava ficar sem pregar a palavra nem um instante, Lucas estava fazendo os curativos nas costas dele. Ele falou assim, as marcas de Cristo estão sendo completadas em mim. E Lucas se converteu. Como que pode um homem acabar de apanhar com as costas todas dilaceradas pregando esse evangelho? Isso só pode ser verdade. Provavelmente, são conjecturas, Lucas se converteu através de Paulo, porque ele era médico. Mas aí ele falou, agora eu troquei minha função. Agora você é evangelista. Acompanhou Paulo em toda a sua trajetória e escrevendo tudo o que acontecia. Ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. Mas no Evangelho de Lucas é muito legal que Lucas conta detalhes que ele ouve das pessoas que foram testemunhas oculares. Mateus escreve o que ele vê. Marcos escreve o que ele vê. João escreve no seu evangelho o que ele vê. Mas Lucas escreve o que ele ouve. Então ele vai até a cidade e ele conta detalhes do nascimento de Jesus que Mateus não sabe, que Marcos não conta, que João não conta. Provavelmente ele sentou com Maria e falou, conta para mim. Conta. Apóstolo, Maria ainda estava viva? Irmãos, segundo a história, Maria tinha 14 anos quando engravidou de Jesus.
José provavelmente já tinha quase 50 anos de idade. Isso era uma cultura judaica. Tanto que quando Jesus faz 30 anos de idade, até 12 anos de idade José ainda estava vivo. Mas de 30 anos para lá você não menciona mais José. Provavelmente José já teria morrido, porque já era de idade avançada. Mas Maria estava lá. Então vamos dizer que Maria era 13 anos, 14 anos mais velho que o próprio filho. Você está entendendo? Então, a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, ele olhou e disse assim: João, eis a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Você está entendendo? Agora olha só que tremendo. Lucas volta e começa a fazer entrevista com as pessoas. E Lucas conta que Jesus, ele entrevista as 500 pessoas, é no livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, que fala que Jesus subiu ao céu diante dos olhos de 500 pessoas. E ele fala: eu quero conhecer essas pessoas que viram Jesus subir ao céu. Eu quero conhecer as pessoas que receberam o milagre. E ele começa a entrevistar todo mundo. E por quem que tu acha que ele iria começar a sua entrevista? Se você fosse um historiador e tivesse que entrevistar, quem? Quem? A mãe dele. Tem alguém para contar a história melhor da tua vida do que a sua mãe? E ele conta detalhes. Olha só que tremendo. Ele começa contando o seguinte, o que Mateus não conta. Que Maria, quando ela se vê grávida pelo Espírito Santo, o anjo aparece e diz assim: graciosa, agraciada, não temas, porque a criança que está no seu ventre provém do Espírito Santo. E ele depois logo dá uma outra palavra e diz: e Isabel, tua prima, que é da tribo de Levi. Agora você entendeu porque que Maria é da tribo de Levi? Isabel, sua prima, que é da tribo de Levi, que mora lá na Judéia, ela também está grávida. Aquela envergonhada que diziam que ela não poderia ter filho, e já está na idade avançada, já está no 6º mês. Não tinha WhatsApp. Maria era prima de Isabel e não sabia que ela estava grávida. Morava em outra região, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. O anjo já diz, ela também recebeu o milagre. Agora olha só que tremendo. A Bíblia não diz que o anjo falou: vá para a casa de Isabel e fica lá. Em momento nenhum. Mas a primeira iniciativa que ela teve, quando ela foi descredibilizada no meio do povo dela, foi para a casa da prima dela e ficou lá a sua gestação inteira. Sabe por quê? Porque só quem recebeu um milagre entende quem vive de milagre. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Se você recebeu um milagre e conviver com o incrédulo, sabe o que o incrédulo diz? Isso foi coincidência, rapaz. Isso tinha que acontecer mesmo. Tu trabalhou, tu recebeu. Tu botou currículo, a porta entrou, abriu mesmo. Meu irmão, se tu recebe um milagre e convive com o incrédulo, a primeira coisa que acontece, fecha a porta do milagre, tu nunca mais recebe milagre. Tu só vive de meras coincidências. E meras coincidências não são milagres. Primeira coisa que ela faz: uau! Isabel vai me compreender. Só Isabel vai me compreender. Uma mulher que tem quase 70, 80 anos de idade, que não poderia ter filho, está grávida de 6 meses, ela vai me compreender. Maria chega na casa de Isabel. Quando ela bota o pé na porta, antes de ela contar a história, Isabel já diz: é agraciada! Porque a criança que está no meu ventre se agitou quando tu entrou. A Bíblia diz que João Batista e Jesus bateram um papo dentro da barriga. Não é isso que diz o texto? Olha a unção. Se agitou. E Jesus também se agitou. E João está lá na barriga. Imagina Jesus: prepara o caminho que eu estou chegando. Eu sou o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou Isabel. Diga: o Espírito Santo tomou Isabel e ela disse: agraciada és tu entre as mulheres, porque bendito é o fruto do teu ventre, o Salvador. E começa a profetizar. Maria, quando recebe essa profecia, para não se engrandecer e não ser idolatrada, ela mesma, ela escreve, anota, Lucas vai escrever o Magnificat. O que é o Magnificat? Quando Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor. A minha alma engrandece o Senhor, e começa a engrandecer a Deus e coloca a missão acima dela. Ela entende que ela não é a mãe de Deus. Ela entende que ela é uma serva submissa. Que Jesus passou pelo ventre de Maria. Que Jesus não foi gerado por ela, mas simplesmente passou pelo seu ventre, o ventre mariano. Uma serva que gerou Jesus. Sabe o que ele está querendo dizer? Olha, assim como Maria gerou Jesus, todos nós somos agraciados e podemos gerar Jesus dentro da nossa casa também.
Quem está entendendo? Como disse o Felipe, Jesus quer nascer hoje no seu lar. Agora você pode dar uma salva de palmas, porque vocês só ameaçaram e pararam pela metade. José era comprometido, porque ele era justo e comprometido, a promessa veio sobre a vida dele. Agora olha só que tremendo, irmãos. A Bíblia não diz em momento nenhum que José desconfiou dela. Embora algumas pessoas já pregaram dando menção a isso, José não desconfiou. Sabe por quê? Ninguém que tem promessa de Jesus reinar na sua casa desconfia do seu cônjuge. Ninguém pode estar compromissado e se descompromissar. Essa palavra se descompromissar não existe. Ela só existe no vocabulário. Só existe no dicionário. Porque ela é imprópria, ela é incoerente. Uma pessoa que está comprometida, ela não pode se descomprometer. Porque a palavra compromisso significa algo permanente. Algo firmado. E aí, um casamento, quando há uma dúvida do caráter do cônjuge, já foi quebrado o compromisso. Temos que estar firmado porque, independente da visão que Deus colocar diante de nós devemos confiar na pessoa que Deus colocou do nosso lado. Existem casais, irmãos, que, desculpa a linguagem figurativa, abortam Jesus dentro da sua casa. A mulher até engravidou de Jesus, para poder gerar Jesus no filho, para gerar Jesus no marido, para gerar. Mas sabe o que acontece? Vem uma pessoa e calunia, bota uma mensagem no Face: oi gatinha, tá me traindo. Olha aí. O diabo levanta qualquer coisa, as pessoas já começam a infamar o próprio cônjuge. Não tem compromisso com o caráter da esposa. Não tem compromisso com o caráter do esposo. É o primeiro a abandonar. Então, irmão, quando não há confiança, quando não há um relacionamento seguro, vocês não estão blindados. Qualquer notícia que trouxerem é uma notícia ruim. Eu ia falar uma bad news. Eu estou muito empolgado no inglês. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga assim: hoje, a partir de hoje, eu não vou desconfiar do caráter do meu comprometido, da minha comprometida. Uma salva de palmas para o Senhor. Então o primeiro segredo que você tem é sair, irmão. Não é abandonar, não é parar de falar. Quem está entendendo? Não é abandonar, mas é sair de perto de quem não crê no milagre. Maria se enfurnou dentro da casa de Isabel e disse: é aqui que Jesus vai ser gerado. É no ambiente de milagre, de pessoas que crêem no milagre. Quando uma pessoa diz assim: olha, a igreja vai lotar mesmo, nós vamos lotar, vai 3, vamos fazer 4 cultos, vamos ter um galpão enorme. A outra: é mesmo. Quando tem uma pessoa no meio que diz: não é bem assim não, irmão, acabou. Fechou o céu se encerrou. Nós temos que andar com pessoas que creem na visão, que creem na promessa. Pessoas que creem, que têm uma linguagem não positivista, mas que diz: vai dar, nós vamos conseguir. Mas o apóstolo falou que a cadeira não ia dar para botar os carrinhos, olha o tanto de espaço. Olha para o teu irmão e diga: não murmura. Está chegando mais 100 cadeiras que já estão sendo fabricadas. Então a pessoa entrou aqui, se ela entrou e disse: ué, mas tem espaço. Tá vendo como que o diabo tenta você e você cai? Tem que vigiar. É porque tá fabricando, falta trazer mais 96, o cara vai trazer no dia 10 de janeiro. Aí vai fechar esse corredor, vai fechar lá atrás. Amém, irmão? Antes que você vá para casa com o coração murmuroso, eu não disse que tinha espaço. Não tem como Jesus entrar no coração, ser gerado no coração de pessoas que não são tementes, que não pensam positivo, que não pensam na perspectiva que Deus quer, que não caminham na linguagem do pastor. Sabe o que é a linguagem do pastor? Abrindo um colchetes aqui, nem um parênteses, um colchetes, uma chaves, um Kiko, uma Chiquinha. Deixa eu falar, a palavra do pastor, ela cria um caminho. Quando o pastor libera uma palavra assim, ó, vai acontecer, e tu pega, ela cria uma ponte para você andar sobre ela. É por isso que a Bíblia deixa bem claro: crê em Deus e estarás seguro. Se você crê em Deus, irmão, nada vai acontecer contigo. Mas crê no teu profeta e prosperareis. A Bíblia diz que a segurança vem de Deus, mas a tua prosperidade vem da boca do teu pastor.
Aí o pastor fala, chegou um novo tempo, é um tempo de boa notícia, é um tempo de conquista, é um tempo de excelência. Aonde vai colocar o carrinho de bebê do meu filho? Eu tenho que andar com a criança no colo. Deus quer te dar um carro abençoado. Deus quer te dar um carro, chega do tempo de empurrar carrinho. Ou tu vai te dar dinheiro para tu vir de Uber. Ou sei lá, 99 top. Mas as pessoas sempre têm uma linguagem, meu carrinho, eu vou botar meu rinha grande. Ei, meu Deus, ô alma. Olha pro teu irmão e diga, bota tua alma no lugar. Crê na palavra do profeta. Caminha por ela. Deus vai te dar um carro e vai te abençoar. É tempo de boa notícia. O diabo quer te tentar. O diabo quer roubar a bênção. Agora tu dá uma levantadinha. Tá todo mundo dá uma levantadinha. Pronto, você vai sair na internet. Você vai falando, pode levantar, tô falando. Levanta todo mundo. Agora senta bem devagar. Sente a maciez. Agora dá salva de palmas pro Senhor. É isso, irmão. É isso que importa. Né? A excelência que Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe cada vez mais. Agora olha só que interessante. Fala nisso, minha esposa é linda, né? É linda, né? 5 filhos. Linda desse jeito. Ela teve 5 filhos, quem ficou com a sequela foi eu. Eu não sei onde arrumei essa barriga esses dias, gente. Tá terrível, é unção. É porque Deus quer encher mais o pote e tá largando o recipiente para poder ter mais unção. Né? Mas, para, Senhor, tá? Eu quero transbordar, não quero encher mais que isso não, só quero transbordar. Glória a Deus. Agora vamos voltar para a ministração. A Bíblia diz que os pastores estavam no campo, diga, os pastores. Os pastores estavam no campo na vigília da madrugada, tomando conta das ovelhas. E aí, de repente, uma boa notícia. Os pastores olharam e disseram, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio e a glória do Senhor o cercou de resplendor e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. A boa notícia. A Bíblia diz que quando Deus quer trazer uma boa notícia, primeiro Ele revela aos pastores. Irmão, ser pastor é um trabalho árduo. Ser pastor é dificultoso. Você tem que orar mais que todo mundo. Tu tem que ter muito mais exemplo que todo mundo. Mas as boas notícias chegam primeiro para os pastores. E aí quando eles pensaram que tinha só um anjo, quando eles olharam tinha miríades e miríades de anjos. A Bíblia diz que pastor na Bíblia é anjo. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva. Ao anjo da igreja de Esmirna, de Tiátira, escreva. O anjo é o pastor da igreja. E a Bíblia diz que anjos, melahá em hebraico, significa obreiro, pastor. Angelos também significa obreiro, pastor em grego. Ou seja, o pastor é um anjo da igreja para entregar boa notícia. Primeiro, um anjo do pastor do céu entrega para os pastores da terra para distribuir a notícia no meio do povo. Quantos recebem uma boa notícia nessa noite? Good news. Boas notícias. Excelente notícia. A primeira boa notícia. Jesus Cristo já está habitando dentro do seu coração. E se você está aqui nessa noite e ainda não se entregou para Ele, Ele quer nascer hoje. Um dia um discípulo chegou e falou assim, um amigo chegou e falou assim, eu aceitei Jesus no Natal. Ele tinha aceitado Jesus no Natal de fato. No dia 25 de dezembro ele aceitou Jesus. Eu falei, então Jesus nasceu com duplo impacto em você. Igual a mim, eu tenho essa coincidência na minha vida. Eu nasci no dia do meu aniversário exato. Então Jesus agora, Ele vai nascer no teu coração no dia do aniversário dele. Jesus nasceu no dia do aniversário dele. Pronto. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Os anjos descem. Quando os anjos descem, eles encontram Jesus. Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês. Já tinha pessoas procurando sinais proféticos de Jesus. Os 3 sábios do Oriente,
que a Bíblia traduz como mago, mas lembra que Daniel na Babilônia também foi chamado de mago? É uma interpretação do hebraico, não era mago, tá bom? Era sábios. Os sábios da Babilônia também foram chamados de magos da Babilônia. E Daniel não era um mago, ele era um sábio. Os sábios vieram seguindo as estrelas, os sinais, porque os sábios, eles não são igual aos tolos, que só andam pelo que vê. Os sábios, eles andam pelos sinais que Deus dá a ele. E todo sinal que o sábio segue, conduz ele para a vontade soberana de Deus. Eu expliquei isso num culto uma vez aqui, que a sabedoria é aplicar o conhecimento e a inteligência em conformidade com a vontade do céu. A sabedoria é ser guiado nessa terra, guiado pela inteligência do céu. Deus dá o comando como se fosse um GPS do céu, guia os nossos passos aqui na terra. E quando tu erra uma rua, diz assim, ó, recalculando a rota. Se você desviou do caminho, hoje Deus está recalculando a rota, amém? Pode dar outra salva de palmas. Tem gente que está assim, ó, recalculando a rota de novo. Aí Deus fala, entre a próxima igreja à direita. E aí o cara vai lá e passa direto, vai pro centro de Macumba. Aí Deus vai recalculando a rota de novo. E aí cada dia ele vai mais para longe. Passa por dentro da favela e dá um teco. Aí Deus filho, é perigoso. Não passa por aí o GPS, é perigoso. A área é perigosa. Não é assim, Uber? Não aparece que a área é perigosa? Irmãos, tem uma coisa que é profético. Tu tá dirigindo no Uber, não tá? 99, Uber, não é? Aquilo outro tal. Não aparece área de risco aqui na Figueira? Aparece? Está repreendido no nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que o GPS vai tirar essa área de risco de nosso bairro e vai aparecer céus abertos. Pode ir que está tudo favorável. O diabo não vai mandar. Meu irmão, isso é muito sério. Eu como pastor, eu olho tudo como visão profética. O GPS vem de cima do alto. E quem tem a visão do alto tem que olhar para cá para baixo e não ver a área de perigo, mas tem que ver. É perigo para o diabo. Quando o diabo olhar do meio do céu e dizer, não anda por ali. Tem crente ungido com a boca cheia do poder de Deus. O diabo recalculando a rota, indo para o inferno, recolhendo. Porque Deus vai levantar pessoas que vão limpar a geografia. E Deus está limpando a geografia. E o GPS, grave essa palavra, o GPS vai tirar do controle dele. A área de risco vai colocar área próspera, área nobre. E só vai andar Uber top, pode comprar um carro top. Porque só vai andar carro top pro lado de cá, daqueles do máximo de 150 mil reais. Uma salva de palmas pro Senhor. É palavra profética, irmão. O diabo quer fazer, eu quero pedir um Uber da minha casa pra cá, toda hora volta, área de risco, o cara tá vindo, 3 minutos, daqui a pouco 7, o que é isso, Senhor? Tá repreendido, traz, Senhor. Tem que pedir 4, 5, 6, os caras batem ali, já era, volta. Então eu não aceito isso, irmão. Essa geografia Deus entregou pra nós, quem vai bater em retirada é Satanás. Em nome de Jesus. Agora olha só que tremendo. Os sábios estavam procurando a estrela que é Jesus. E que estava sinalizando a Jesus, a estrela de Davi. E os pastores tinham a revelação dos anjos que também revelaram a Cristo. Simultaneamente foi revelado o nascimento de Cristo para os pastores que estavam pastoreando e para os sábios. Sabe por quê? Porque Jeremias disse, nos últimos dias, eu lhes darei pastores que apacentam com sabedoria e com conhecimento. A sabedoria tem que ser revelada junto com o pastoreio. Deus está dando pastores que caminham junto. E quando os pastores chegaram aonde Jesus estava, a sabedoria chegou junto para anunciar o nascimento de Jesus. Outra salva de palmas. Eu gosto de mandar aplaudir o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Agora eu quero dar uma revelação para vocês que é maravilhosa e ao mesmo tempo é terrível. A Bíblia diz que Maria estava gerando para a salvação da nação, do povo de José. Estava gerando o Salvador. Ela teve que sair daquela geografia. Mas quando houve um édito, que eles tiveram que contar o nascimento, recenseamento, ele teve que ir à sua cidade natal para poder buscar o seu recenseamento lá em Belém, porque ele era de Belém. Betlehem, que significa casa do pão. A casa do pão é a padaria, onde nasceu o pão da vida, Jesus. Ele tinha que nascer na padaria, já que ele é o pão. Betlehem. E quando eles chegam lá,
Eles não encontram lugar nenhum em hotelaria. Irmãos, entenda. Temos que ler a Bíblia de maneira profética. Não existia tantos hotéis assim em Belém. Belém era uma provínciazinha. Se tu chegar lá hoje lá em Belém, já não é tão grande. Imagina na época de Jesus, há 2000 anos atrás. É porque em todas as casas, quando você for a Israel, amém? Você vai ver as estruturas dos alicerces, dos escombros. As casas tinham 3 cômodos. Um cômodo pequenininho para viajante. Porque o judeu tinha um conceito seguinte, que a Bíblia diz que nós devemos hospedar o forasteiro, não deixar ninguém sem casa. É um princípio. Lembra o que Jesus disse? Porque eu fui forasteiro e tu não me hospedaste. Apartai-vos de mim, maldito. Só que ninguém queria hospedar um estranho dentro da sua casa. Por quê? Judeu tinha muito filho. Ninguém quer colocar um filho, um cara, dormir no mesmo cômodo com a filha. Então, para não desobedecer a palavra de Deus, toda a casa de um judeu tinha nos fundos um quartinho com a porta individual, só para poder hospedar um forasteiro, mas não colocava a família deles em risco. Eles cumpriam o princípio. Então, e toda a casa também tinha um curral que era dentro da casa. Antigamente tinha isso. Você vê esses filmes antigos de Jacó, de José, tu vai ver que as cabras saem de dentro da tenda, elas andam, os patos andam dentro da casa. Tinha essa cultura. Quer ver uma coisa que prova isso? Vocês lembram de Jefité? Jefité, ele quando vem da guerra, ele era filho de uma prostituta. Deus levanta ele como um juiz, igual levantou Sansão. A Bíblia diz que Jefité, quando foi para a guerra, ele se sentiu tão desmerecido, tão sem mérito, porque ele era filho de uma prostituta. Ele disse, por que Deus vai usar um filho de uma prostituta como eu? Por que Deus tem tantas pessoas? Ele se desmereceu tanto, que quando Deus deu a vitória para ele, ele disse, não, eu não acredito que eu tenho que dar alguma coisa para Deus. Não é possível. Senhor, quando eu voltar da guerra, a primeira coisa que sair de dentro da minha casa eu vou sacrificar para o Senhor. Ele pensou que ia sair um bode, ia sair um pato, uma galinha, um cabrito. Quem saiu? A filha dele virgem. E a Bíblia diz que ele matou a filha dele em sacrifício a Deus. Até hoje em Israel as mulheres choram a filha da morte de Jefité, a morte da filha de Jefité. Que ela era virgem, e as mulheres, as meninas virgens de Jerusalém, uma vez por ano elas sobem no monte e choram. Porque a Bíblia diz que as amigas da filha de Jefité se reuniram para chorar a morte dela. Agora olha só, que falta de sabedoria, não é isso? A vitória que Deus deu é pela graça, é dom de Deus, não vem de homem. Ele queria pagar pela vitória. Deus usou ele, o filho, ele se sentiu desmerecido, ferida na alma. Como é que Deus vai usar um homem como eu? Deus usa, irmão, Deus usa pessoas que eram filhos de prostituta, Deus usa pessoas que eram filhos de ladrão. Deus não quer saber. Ele quer usar você mesmo para glorificar o nome dele, para que seja anulada, aniquilada toda a obra humana e só o nome dele venha a ser glorificado. Pode dar outra salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Depois que Deus te usar, não fica perguntando, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer, não é possível. Eu sou pastor, como é que eu sou pastor? Era para eu estar morto na boca de fumo, meu irmão. Deus te chamou para ser pastor, para ser líder, pela graça dele. A graça é favor imerecido. É dom de Deus, não vem de homem. Ninguém pode pagar pela salvação. Agora olha só que tremendo. Em todas as casas tinham 3 cômodos. Um cômodo ficava os animais. Porque a maioria era humilde. Se deixasse os animais muito longe da casa, iriam roubar os animais. Então eles botavam os animais para dormir num cômodo dentro da casa. Só que era um espaço um pouquinho mais alto, só para dificultar os animais de pular para o lado de cá. E à noite, e durante o dia, os animais ficavam transitando. Então eles dormiam, mas dormiam olhando a cria deles, porque não tinha muito dinheiro naquela época. O ciclo de prata funcionava muito para os ricos. Os pobres negociavam barganha com a moeda, era cabrito, era seu fruto da terra. Então o sustento deles estavam ali. Tudo queria sustentar a família dele. Então eles botavam as crias diante deles. E o outro quarto era de forasteiro. Como era a época de recenseamento, todas as hotelarias estavam fechadas. Quando a Bíblia Dias fala que não tinha lugar na hospedaria, era que todas as casas que já tinham um quarto reservado para forasteiro já estavam ocupadas. E aí, tem lugar aí nessa casa? Não. Tem? Não. Aqui tem? Não. Irmãos, para eles contarem a história, que Maria, para todos que saberem essa história, a fama de Maria correu em Belém. E quando ela estava voltando, aí que dificultou a coisa mesmo. Tem lugar aí? Não tem aqui não. Filha de
de prostituta que teve relacionamento antes do casamento, não. Filho de prostituta que se deitou com o marido antes do casamento, não vai nascer na minha casa, não. Mal sabia a sociedade que ela estava gerando o salvador daquela comunidade. Sabe, irmãos, quando uma pessoa se levanta dentro de casa como um redentor, como um salvador de dentro da sua casa, ele é perseguido. Quando você se converte, tu é o cara maneirão, tu é o cara gente fina, tu é aquele que paga cerveja pra geral, quer não sei o quê. Quando tu se converte, irmão, todo mundo começa a te perseguir na tua casa. Sabe por quê? Porque você é o redentor da tua casa. Sabe por que tu é o redentor da tua casa? Porque o redentor dos redentores está dentro de você. Pode dar outra salva de palmas pro Senhor Jesus. O problema é que todos querem Jesus dentro de casa, mas ninguém quer gerar Jesus, porque gerar Jesus dá dor. Todo mundo quer gerar Jesus, todo mundo quer ter Jesus dentro de casa, mas ninguém quer hospedar Jesus. Todo mundo quer Jesus dentro da sua casa, mas o que vão falar de mim? Eu quero a bênção de Jesus, vão falar que eu sou crente. Vão me julgar. Que não sei o quê. Meu irmão, quanto maior a Bíblia, maior a unção. Pega a Bíblia e sai no meio da rua e deixa todo mundo ver que tu é crente. Apóstolo, eu vejo minha Bíblia no tablet, é o crente 007. Ninguém sabe que é crente, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Acessa a Bíblia no tablet, não tem nada contra a tecnologia não, mas carrega a Bíblia no meio da rua assim, ó, para todo mundo ver que tu é crente, em nome de Jesus. E quando as pessoas olharem e falarem assim, tu é crente? É. Jesus nasceu na minha casa e vai nascer na tua também, em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. A boa notícia é, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, é o Senhor e Salvador. Quando aqueles reis sábios chegam, que o pastor chega, que vê ele deitado ali, naquele aprisco, naquele lugar desconfortável, e chega com mirra, e outro chega com incenso, e outro chega com ouro, honrando a santidade. Ele recebeu ouro porque ele é santo. O ouro fala de santidade. Ele recebeu incenso porque ele é o intercessor. Incenso fala de oração. Ele recebeu mirra porque ele é o bom perfume de Deus. Ele recebeu presentes proféticos, e Deus nos surpreendeu com o nascimento dele, transformando a história da humanidade. A ruim notícia, apóstolo, eu fecho aqui. A ruim notícia é que aqueles fecharam a porta para Jesus nascer. Deus retirou o Senhor, o discípulo, o 12 do pastor Elcio aqui. Já quer a oração antes do culto acabar? Amém. Deixa eu ofertar. Discípulo do pastor Elcio. 12 do pastor Elcio. Segura a oferta dele. Olhem para mim, gente. Olhem para mim. Quando a sabedoria foi embora, Deus disse, esse menino corre risco, tira ele daqui. Maria e José fogem para o Egito. Quando eles fogem para o Egito, Herodes manda os soldados irem matarem todas as crianças em Belém até 2 anos de idade. Que coisa terrível. Que coisa terrível quando o povo fecha a porta para Jesus nascer. O Salvador, aquele que vai trazer salvação, que vai trazer restauração. Entenda, Jesus, o nascimento de Jesus é a tipologia do nascimento do Cordeiro Pascual lá no Egito. Quando Moisés passou o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta e disse, olha, o anjo vai passar. E quando o anjo passar, o Senhor vai passar. E a casa que não tiver o cordeiro, a casa que não tiver o sangue do cordeiro, o primogênito vai morrer.
Sabe, irmãos, e no tempo de Jesus, aqueles que negaram de o Salvador entrar, aqueles que negaram de ter o sangue do Cordeiro na sua porta, a morte veio. E sabe o que tem acontecido até os dias de hoje? Eu vou dizer para vocês. Todos aqueles que negam de Jesus nascer dentro da sua casa, a morte vem e ceifa seu casamento, ceifa seu filho, ceifa sua casa, e isso acontece até os dias de hoje. A Bíblia é tão atual, irmão, o áudio que eu mandei no grupo é real. A mensagem fica aqui, Vinícius. Agora eu quero falar algo